Olá e obrigado por ter escolhido mais um vídeo aprendemate.online. O objetivo de hoje é resolver aqui vários exemplos com limites notáveis que envolvam logaritmos. Okay? Isto são exemplos, eu aviso logo, não há receitas absolutas, há algumas ideias importantes, algumas ferramentas que deves conhecer bem e por vezes é preciso um bocadinho de criatividade, inventar um pouco e experimentar. Às vezes o caminho não dá, experimenta-se outro. Bom, vamos a isto. Aqui do lado direito tens as ferramentas principais, tens os limites notáveis, que já deves conhecer. Estão aqui dois relacionados com as exponenciais e um com logaritmos, mas até podes estar a resolver um exercício de logaritmos e podes precisar de usar limites das exponenciais. Portanto, mais ideias que precisas também, mudanças de variável, são muito úteis e propriedades dos logaritmos. Então, com estas ferramentas, vamos atacar já aqui o primeiro exercício, que a primeira coisa a fazer, claro, é ver se há mesmo indeterminação, que a maior parte das vezes existe, portanto, substituindo aqui o x por mais infinito, vai dar mais infinito em cima e vai dar infinito em baixo, neste caso menos infinito, mas é indeterminação. Portanto, temos aqui infinito sobre infinito, vamos ter de encontrar alguma estratégia. Uma das ideias que dá muito jeito neste tipo de limites é, por exemplo, dividir todos os termos por x, ou por x ao quadrado, ou x ao cubo, algo do género, para criar o limite notável, ok? E esta seria a minha primeira ideia, mas neste caso em particular isto leva-nos para um limite um bocadinho, para uma situação um pouco mais complicada e tínhamos alguma vantagem neste caso em experimentar dividir todos os termos por logaritmo. Portanto, vamos por esse caminho, mas lá está, não há receitas absolutas, nós experimentamos, vemos e, se não ajudar, tentamos outra ideia. Portanto, 2x dividimos por ln de x e todos estes termos terão de ser divididos pelo mesmo, não é? Este logaritmo não se anula, portanto, é válido o passo, podemos fazer isto e o que é que vamos ganhar? Vamos ficar aqui com alguns termos mais simples, portanto, vamos ter ainda aqui este, vamos manter e simplificar, vai ficar aqui 1. Em baixo temos 1 sobre ln de x e aqui vai ficar menos 1. Agora vamos começar a calcular os limites que poderão dar mais trabalho, são estes dois, o de baixo nem por isso. Então o que é que nós temos aqui? Em cima vamos puxar aquela constante para fora do limite e vamos ficar com 2 limite de x a tender para mais infinito de x sobre ln de x. Ora, isto é o limite notável, mas está invertido. Depois temos de tratar disto. Mais 1. Em baixo vamos ter o limite desta expressão, vamos substituir, e ao substituir ficamos com 1 sobre o ln de mais infinito. É importante conheceres bem o gráfico do ln, no ln de x, portanto será qualquer coisa assim, crescente, porque olhando para este gráfico nós conseguimos retirar daqui logo dois limites. O limite para mais infinito, ou seja, o ln de mais infinito, que vemos que, embora lentamente, a função vai crescer para mais infinito, e também o ln de 0 mais, atenção, só podes aproximar de 0 do lado direito, e o que nós vemos é que a função vem para menos infinito. Portanto, estes dois limites, pelo conhecimento do gráfico, tiram-se facilmente e, portanto, aqui temos o ln mais infinito, que é mais infinito, menos 1. Em cima temos o limite notável, vamos invertê-lo ali, portanto, vai ficar 2 vezes 1 sobre o limite, e agora sim o limite já, como nós queríamos, ln de x sobre x. Isto tudo mais 1, e em baixo já temos 1 sobre mais infinito, que é 0, menos 1. E, portanto, o limite começa já a encaminhar-se para o que queremos. Usando aqui, então, o limite notável, sabemos que vai dar 0 e ficamos com 2 vezes 1 sobre 0. Este 0 aqui convém saber se é mais ou menos. Tendo o x a tender para mais infinito, aqui vamos só ter valores positivos, o que significa que teremos um 0 mais. Portanto, teremos valores positivos a partir do momento em que o logaritmo começa a dar valores positivos, mas como é para mais infinito, podemos ter a certeza que temos um 0 mais. Depois, mais 1, em baixo temos menos 1 e
Está praticamente feito. 1 sobre 0 mais é mais infinito. Temos 2 vezes mais infinito mais 1. Tudo sobre menos 1. E, portanto, em cima temos mais infinito sobre menos 1, ou seja, menos infinito. Ok? Portanto, este é o primeiro. Já deu o seu trabalho, mas a ideia, por vezes, é dividir por algum termo. Ou por x, ou x ao quadrado, ou, eventualmente, até por ln de x, como eu aqui fiz. Bom, vamos ao segundo. Para o segundo, vamos precisar aqui de uma ideia diferente. Portanto, começamos na mesma por substituir e vemos que, neste caso, o limite vai ficar que mais infinito, menos infinito, ou menos mais infinito, e, portanto, temos indeterminação infinito menos infinito. Ok? Bom, neste tipo de indeterminação, por vezes funciona esta ideia que é pôr algo em evidência, e, portanto, vamos fazer o quê? Vamos pôr em evidência algo que nos vai fazer aparecer um limite notável. Portanto, debaixo deste ln de x dava jeito que aparecesse x e para isso o que fazemos é pôr um x em evidência. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece. Vamos pôr aqui x em evidência e vai-nos sobrar o quê? 2 ln de x sobre x e depois menos 1. Portanto, se quiseres confirmar, voltas a distribuir o x, corta com o de baixo, fica 2 ln de x, está certo, e depois menos x. Bom, agora, temos aqui um limite de um produto, portanto vamos separá-lo. O limite do primeiro fator, que é o x, vezes o limite da segunda parte, quando o x tende para mais infinito. E agora já começamos a ver aqui a aparecer o limite notável que queríamos. O primeiro limite que aqui está, por substituição, é logo mais infinito. E agora vamos puxar aquele 2, que é uma constante, está a multiplicar, vamos puxar para fora do limite, 2 limite de, e cá está o notável, menos o limite da constante, vai ser a própria constante, portanto menos 1. E temos mais infinito, este será o limite notável, que é igual a 0, e teremos então mais infinito vezes, temos 2 vezes 0 menos 1, portanto temos 0 menos 1, que dá menos 1, vezes o mais infinito, vamos já pôr aqui menos infinito. Ok? Então o segundo também já está feito. Pôr em evidência aqui o x fez aparecer este ln de x sobre x, é mais uma ideia. Bom, vamos ao seguinte. Bom, agora no C nós temos aqui assim um limite até bastante interessante, vamos fazê-lo de duas formas. Vamos resolver de duas maneiras e, portanto, a primeira eu costumo fazer este da seguinte forma. Portanto, nós temos um limite para mais infinito de ln de x menos 2 sobre x, que faz quase lembrar o limite notável ln de x sobre x, mas precisávamos ter aqui a mesma expressão, não é? Dentro do logaritmo e em baixo. Temos x menos 2 em cima, então o que vamos fazer é criar aqui um x menos 2 em baixo. Eu saltei aqui o passo de substituição, não esquecer, portanto, substituindo daria infinito em cima, o ln de mais infinito é mais infinito, e portanto infinito sobre infinito, temos mesmo indeterminação. Ok, então vamos criar em baixo aquela expressão x menos 2, e vamos ter que compensar de alguma forma, não é? Tínhamos lá x, e o que eu vou fazer depois é multiplicar então em cima por x menos 2, e em baixo temos o x, o que se cortássemos voltávamos a obter a expressão inicial. Agora, separamos em dois limites e vamos precisar de uma mudança de variável, não é? Portanto, este x menos 2 não aparece no limite notável e, portanto, teremos de fazer aqui uma mudança de variável e depois teremos o limite simples de polinómio sobre polinómio. Ficamos com os termos de maior grau, eu vou já fazer esse passo. Isto daria infinito sobre infinito e, portanto, aplicando aqui apenas os termos de maior grau, ficamos com x sobre x, que vai cortar e vai dar 1. Portanto, este aqui não vai dar problema. Aqui, esta expressão, vamos usá-la numa mudança de variável. Portanto, as mudanças de variável, às vezes, podem não ser muito óbvias e, portanto, convém conhecer, assim, as principais. Neste caso, a variável está a tender para mais infinito e, portanto, uma ideia importante é
tentar perceber, quando fazemos uma certa mudança de variável, o que é que vai acontecer à variável, para onde é que ela está a tender, e de forma a que fique de acordo com o que precisamos para o limite notável. Portanto, aqui nós vamos fazer y igual a x menos 2, e o que é que nós vemos? Se o x tendia para mais infinito, o y continua a tender também para mais infinito, não é? Substituindo aqui, vemos que dá o mesmo. E, portanto, daqui vamos obter o limite com o y agora a tender para mais infinito, e já fica ln de y sobre y. E, portanto, já temos o limite notável. Isto vezes 1, não é? Este daqui. E, portanto, isto é o limite notável que vai dar 0. Ok? Portanto, este está feito com um processo, mas há quem goste de fazer isto de uma outra forma. Vamos fazer pelo outro. Vamos lá criar aqui mais espaço. E a outra forma utiliza um bocadinho mais as propriedades dos logaritmos. Portanto, vamos fazer aqui o segundo processo. E começamos por fazer o quê? Vamos fazer algo que não parece muito evidente, mas funciona. Portanto, que é dentro daquele logaritmo, aqui, vamos pôr x em evidência. Okay? Já vamos ver o que é que isso provoca na expressão. Pomos o x em evidência, vai-nos sobrar o quê? Do primeiro termo sobra 1 menos 2 sobre x, tudo sobre x. Ok? Bom, o que é que nós temos agora? Temos um logaritmo de um produto. E, portanto, aquelas propriedades dos logaritmos permitem-nos, uma delas, permite-nos separar isto em dois logaritmos, não é? No limite do ln de x mais o ln da restante expressão, 1 menos 2 sobre x. Tudo isto vai ficar sobre x. Pronto, o que é que nós ganhamos com isto? Começamos a ver aqui já um ln de x. Esta pecinha vai nos ajudar, com o x de baixo, a criar o limite notável que temos estado a usar. E depois já vemos o que é que acontece com o outro logaritmo, mas aqui à partida não vai dar problema. Portanto, temos uma soma ali em cima. Vamos partir esta fração em duas e ficamos com o limite do ln de x sobre x mais o limite do restante. Portanto, ln de 1 menos 2 sobre x, tudo isto sobre x. Agora, aqui temos o limite notável, que vai dar 0, e vamos ver o que acontece à segunda parte da expressão. Portanto, aqui, por substituição, temos o limite da expressão que está aqui dentro, quando o x tende para mais infinito, o que é que vai ficar? Ficar 1 menos 2 sobre mais infinito, portanto, isto seria 1 menos 2 sobre mais infinito, aqui, o que significa que vai dar 1, não é? Portanto, este vai tender para 0, 2 sobre mais infinito é 0, 1 menos 0 vai ficar 1. Portanto, vamos ficar com ln de 1 menos 0 sobre mais infinito, e isto é 0, o ln de 1 vai ser 0, 0 sobre mais infinito será a indeterminação. Bom, conhecendo as quatro indeterminações, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito e 0 vezes infinito, sabemos que não é nenhuma destas, portanto isto tem que ter uma resposta que será 0. Ok? Portanto, este cá está feito por um segundo processo. Vamos já ao D. No D vamos então começar por substituir, como é habitual, e ver o que é que nos pode ajudar aqui. Portanto, substituindo o ln de 1 vai dar 0, em baixo dá 1 menos 1, portanto temos 0 sobre 0. Aqui nós temos algumas pistas, nós vemos, por exemplo, que a variável tende para 1, o que sugere que precisamos de uma mudança de variável, uma vez que não temos nenhum limite notável com o x ou a variável a tender para 1. Portanto, alguns destes casos, isto é mesmo ver a primeira vez e depois tentar ver se funciona, se é útil num determinado exercício. Portanto, aqui, qual é a mudança de variável que vamos usar? Vamos fazer o seguinte, não será y igual a x menos 1, como poderia parecer, mas sim um y igual ao logaritmo todo que está aqui em cima. Às vezes é uma expressão um pouco mais complicada, mas é y igual a logaritmo, neste caso o ln de x. Okay? E vamos ver que consequências aqui isto tem. Se escrevermos agora em ordem a x, vai ficar x igual a e
elevado a y, ok? Estou a usar aquela fórmula. Se tivermos, por exemplo, logaritmo na base a de x igual a y, podemos passar a x igual a elevado a y, ok? Portanto, daqui para aqui, permite-nos fazer esta passagem. Agora, a variável estava a tender para 1, o que é que acontece agora a y? Quando colocamos aqui 1, ficamos com ln de 1, que é 0. Portanto, fica a tender para 0, o que é bom, porque temos limites notáveis com a variável a tender para 0. Agora, quando substituímos na expressão inicial, o que é que vai acontecer? Vai surgir o seguinte, y vai ficar a tender para 0, e em cima temos y, e em baixo, onde está x, vamos substituir por e elevado a y. O que faz aparecer não um limite diretamente ligado ao logaritmo, mas sim o outro limite que envolve a exponencial, e portanto, neste caso, vemos aqui, está invertido, mas isso resolve-se rapidamente, não é? Portanto, invertendo, será 1 sobre o limite com o y a tender para 0, e agora sim, a expressão já que nós queríamos. Este também é um limite notável, vai dar 1, e teremos 1 sobre 1. Ok? Está feito. Portanto, esta é mais uma mudança de variável que é útil, que às vezes aparece. Ok? Vamos já ao último. Neste último, vamos novamente começar por substituir. E substituindo o x por 0 aqui, ficamos com ln de 0 ao quadrado, que é 0. Desculpem, ln de 1, que vai dar 0. E depois, então, 0 sobre 0 temos indeterminação. Ok? Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar usar a ideia de há pouco, tentar fazer uma mudança de variável do género da que fizemos agora mesmo, mas temos aqui só algo que está a atrapalhar, que é este 2, este expoente. E vamos usar uma das propriedades dos logaritmos para depois levar para uma expressão em que já se pode aplicar facilmente o que queremos. Pronto, a propriedade é, vamos pôr aqui, aquela propriedade p logaritmo na base a de x é igual a logaritmo na base a de x elevado a p. Portanto, esta propriedade é conhecida, permite-nos ou passar este p para expoente ou fazer o contrário, que é o que nós queremos agora, passar o expoente que aqui está para trás a multiplicar. Mas é preciso ter algum cuidado com esta passagem. Isto funciona bem se eu tiver aqui apenas constantes. Quando trabalhamos com valores que poderão eventualmente até ter um domínio que envolva valores negativos, pode acontecer aqui assim o seguinte. Quando estou a falar de valores negativos é no caso de termos, por exemplo, um logaritmo, vamos pôr com ln, um logaritmo com um expoente par aqui, o que faz com que possam entrar valores negativos, por exemplo, no domínio desta expressão. Portanto, o que é que eu queria dizer com isto? O domínio desta expressão que aqui está é x pertence a r, tal que o x ao quadrado tem que ser maior que 0, não é? E isso vai nos levar para r exceto 0. Portanto, isto vai aceitar valores negativos, valores positivos, só não aceita 0, porque não há ln de 0, não é? Agora, se eu passar aquele 2 para trás como expoente, eu vou ter uma outra expressão que parece que é igual, e é igual em determinadas condições apenas. Portanto, se pensarmos no domínio desta expressão agora, já será, temos aqui um x dentro do logaritmo, será apenas r+, não é? O x tem que ser maior que 0. Portanto, estas duas expressões não são iguaizinhas, têm domínios diferentes. Mas, se estivermos a trabalhar na interseção entre estes dois domínios, ou seja, em r+, então sim, podemos fazer aquela passagem, por exemplo, de ln de x ao quadrado para 2ln de x. Okay? Preciso ter algum cuidado, porque às vezes isto passa despercebido, e em alguns exercícios, como por exemplo com equações e inequações, isto pode ter influência no resultado. Bom, porquê falar sobre isto? Porque nós temos aqui exatamente uma situação do género, embora com uma expressão um pouco mais complicada. Portanto, esta expressão pode passar para, vamos pôr aqui, portanto, esta pode passar a 2ln de 2x mais 1, desde que se esteja a trabalhar na interseção entre os domínios destas duas expressões. E a interseção, no fundo, vai dar o domínio da expressão da direita, que é a mais restritiva. Portanto, que é
o 2x mais 1 teria de ser maior que 0, o que nos dá x maior a menos 1 meio, e portanto seria de menos 1 meio a mais infinito. Mas, uma vez que estamos a calcular um limite para 0, não há problema, não é? Portanto, nós podemos fazer esta passagem de uma expressão para a outra e o caminho fica mais simples. Então vamos a isto. X tende para 0 de 2 ln de 2x mais 1, tudo sobre x. Esta constante vamos tirá-la, vamos passá-la para trás e ficamos com algo parecido com o que fizemos há pouco. Portanto, vamos também, se substituirmos neste momento, está a dar ainda 0 sobre 0, ainda não levantou, indeterminação, e vamos fazer uma mudança de variável também do género y igual a todo o logaritmo que está ali em cima. Portanto, neste caso, y é igual a ln de 2x mais 1. Okay? Neste caso, fica que o 2x mais 1 será e elevado a y, e vamos escrever em ordem a x. Fica então x igual a e elevado a y menos 1 sobre 2. Portanto, já começa a aparecer aqui o tal limite notável da exponencial. Se o x tende para 0, então, vamos colocar aqui o y, se eu puser aqui 0, o y vai também tender para 0. E agora vamos ver o que é que acontece à expressão, não é? Portanto, fica 2, o limite com o y para 0. Em cima, tudo aquilo é o y. Em baixo, o x vai ser o e elevado a y menos 1 sobre 2. Vamos dividir por esta expressão, é o mesmo que multiplicar pelo inverso, e portanto este 2 que está cá em baixo vai aparecer ali em cima, junto ao y, portanto vai ficar 2y sobre e elevado a y menos 1, ok? Isto é só simplificar aqui esta fração. Vamos tirar daqui este 2, ele está a multiplicar, é uma constante, vai sair, vamos colocá-lo aqui, vai multiplicar pelo 2 que já lá estava, ficamos com 4, e como temos o limite notável a aparecer aqui, mas invertido, vamos fazer o que já fizemos antes, 1 sobre o limite notável. Portanto, é elevado a y menos 1 sobre y. Isto é o limite notável. E, portanto, teremos 4 vezes 1 sobre 1, que é 1, ou seja, 4. E está feito. Portanto, temos aqui vários exemplos. Claro que haverá outras situações diferentes, mas para já abrange algumas situações importantes. Aqui é ter alguma intuição que se ganha com a prática. Fazer muitos exercícios, conhecer bem então quais são as ferramentas, as mudanças de variável e propriedades dos logaritmos são coisas úteis para este tipo de limite, ok? Pronto, continua a trabalhar, visita o site se ainda não fizeste e procura mais vídeos, tens lá para o 12º ano na respectiva página e até à próxima. Bom estudo!